Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, pois isso me ajuda demais e me motiva a trazer mais conteúdos para vocês. Então, vamos lá para o vídeo. O mercado desta quinta-feira foi um mercado bem técnico, mas que rendeu bastante frutos e frutos muito bons, muito doces, certo? O mercado ele começou em um patamar, praticamente no mesmo patamar do dia anterior. Teve um leve gap aqui. Ó, aqui. Ah, voltando aqui. Eu tirei a linha de tendência que estava aqui no meio, pois hoje, no dia de hoje, ela não teve relevância, então eu tirei. Se no próximos dias ela fizer, eu coloco ela novamente. E para o dia de hoje, apenas essas duas linhas de tendência tiveram um grande impacto no dia de hoje. Essa que nós havíamos marcado no dia 24 e essa que nós havíamos marcado ontem, certo? Essa no dia de ontem e essa no dia 24. Então vamos voltar para cá. Aqui, neste ponto, neste exato momento, neste pequeno gap, a gente pôde observar no início do mercado em que o preço ele trabalhou na tentativa de continuidade do movimento de alta. Só que, se você tiver lido, se você tiver estudado os alvos macroeconômicos que eu venho falando há vários dias, você iria observar que o mercado, há 3 dias consecutivos praticamente, ele vem realizando altas. Ele fechou em alta 3 dias seguidos. Então ele estava distanciado das médias no macro. E uma hora ou outra o preço ia derreter, ia cair para justamente fazer essa correção até as médias, ou fazer uma correção de toda essa alta que ele teve, certo? Então, o que aconteceu no dia de hoje? O preço ele tentou no início do dia romper essa linha de tendência e romper também a VWAP diária, certo? Contudo, o preço não teve força para fazer isso. Ele chegou ele abriu aqui. Ele abriu aqui, tentou fazer o movimento de alta, não conseguiu, chegou numa região de patamar de preço do macro e devolveu, certo? Fechou aqui, certo? Ele voltou para abaixo da média VWAP, certo? E com isso ele ficou tentando romper, tentando romper, tentando romper. Nesse momento, a gente poderia realizar 2 tipos de entrada aqui. Neste momento, a gente podia realizar 2 tipos de entrada, certo? A primeira, numa repulsão da VWAP, e a segunda, na confirmação do movimento. Na repulsão da VWAP, você entraria antes, certo? Você entraria um pouco mais arriscado, mas entraria antes e seu stop seria muito curto mesmo. Seria de praticamente 50 ou 60 pontos, se não me engano. Para o retorno gigantesco, certo? Aonde é cada um deles? O primeiro, que é a repulsão da VWAP, é aqui. Ele tentou romper, não conseguiu. Aqui nesse terceiro candle ele tentou novamente e não conseguiu. E aqui ele tentou chegar e foi repelido pela VWAP, bem como pela troca de polaridade da linha de tendência. Então a entrada seria aqui, esse candle, certo? No fechamento dele a gente entraria e nosso stop ele ficaria aqui, certo? Ele ficaria acima da VWAP. O preço iria
meio que namorar e tirar a gente, mas não ia tirar, certo? Se você colocou o stop técnico, não iria tirar. O preço veio para cair, não teve força para romper as médias de 9 e de 20. Novamente veio, não teve força. Nesse aqui ele quase nos tira, mas não tirou. Ficou por um tique só, mas não tirou. Aqui, novamente, ele tentou romper, mas não conseguiu. E a segunda entrada seria aqui, nesse candle de confirmação das médias, certo? Poderia se realizar por aqui ou por aqui. Você escolheria, certo? O momento de entrar, certo? Novamente, como eu sempre falo nos vídeos, eu estou gravando o vídeo no time frame de 5 minutos. Se fosse no 2 minutos, a entrada, obviamente, seria menor, o stop seria menor e o nosso alvo teria um pouco mais de ponto por conta da nossa entrada, que seria antes, certo? No 2 minutos seria mais ou menos aqui a entrada. O stop ficaria aqui, ficaria um pouco mais caro, mas pelo risco retorno seria válido, certo? E nós vamos agora traçar o nosso alvo, certo? A gente entrou, dependendo do local que você entrou. Ou você entrou aqui, ou você entrou aqui, certo? Vamos traçar agora o alvo. Nós temos esse topo aqui e esse fundo aqui, esse candle aqui, certo? Então vamos puxar a nossa fibra. Primeiro alvo, veio. Segundo alvo, veio. E terceiro alvo, veio também. Aqui, nós iríamos sair, certo? No terceiro alvo da Fibo. Vem aqui. Contudo, se você quisesse realizar um espelhamento maior, você poderia realizar um espelhamento da Fibo Gap. Aqui, ó. Que é esse terceiro alvo no último candle aqui do dia. Lembrando que isso é aconselhado a fazer somente se você tiver o entendimento que o preço está andando com muita velocidade, muito íngreme, que foi o que aconteceu aqui, certo? Aqui o preço derreteu de forma íngreme, certo? E depois disso, o preço cravou aqui nesse terceiro alvo, onde justamente ele veio fazer um pullback. Ele veio, fez o pullback, veio de novo, fez um pullback para aproximação das médias e caiu mais um pouco, certo? Aqui nós iríamos sair. A nossa entrada, sendo ali, se a nossa entrada fosse aqui, vou diminuir aqui. Se a nossa entrada fosse aqui, nós sairíamos com 1.300 pontos, praticamente. Se a nossa entrada fosse aqui, mais ou menos aqui, se não me engano, sairia com 1.250. Seria uma diferença pouca, mas se você realiza um estudo mais analítico da leitura do preço e da leitura das médias em confluência com o preço, você vai sempre querer entrar um pouco antes, certo? Por mais que seja um pouco mais arriscado, mas você vai entrar um pouco antes. E nisso, nós iríamos sair. Ele caiu um pouco mais, certo? Ele caiu mais 500 pontos, certo? Se você quisesse arriscar, você poderia arriscar e sair justamente aqui, ó, quando ele tocou a média de 9. Tocou a média de 9, você sairia. Mas eu não recomendaria. Você sairia aqui no terceiro alvo, que é mais seguro, mais garantido. Depois disso, qual seria a nossa próxima entrada? Lembrando que até agora,
Foi uma entrada só que a gente fez durante o dia inteiro, certo? Depois disso, o mercado ele realizou um padrão gráfico. Que é o padrão gráfico da cuia, que se fala, né? Da baciazinha virada para baixo, da cuia para baixo. Geralmente esse padrão ele tem a tendência de fazer essa curva aqui, certo? Não foi muito bem desenhado, só que no 2 minutos ele ficou mais bem desenhadinho, certo? E o que a gente pode analisar disso aqui, dessa cuia? Nós também teríamos duas entradas aqui, certo? Nós teríamos a primeira entrada em confluência das médias e a segunda entrada na confirmação do rompimento justamente desse padrão gráfico, certo? Só que você entraria um pouco mais tarde. A primeira entrada seria aqui, esse candle aqui. O stop ficaria aqui, certo? Por que a entrada seria aqui? Senão, por que não poderia ser aqui? Por que não poderia ser aqui? Porque se a gente for levar em consideração o movimento da cuia, o movimento circular, o movimento circular, a gente tentaria entrar no maior topo possível para poder aproveitar o máximo da queda. Contudo, ele não teve força para continuar aqui, ó. Para continuar aqui a chegada até a média, até o topo da cuia, certo? Eu estou tentando lembrar de outra palavra para cuia, mas não estou lembrando. É cuia. Enfim. Como ele não teve força para romper, então a nossa entrada seria no primeiro candle de ignição da confirmação do movimento, que é aqui. Certo? Então a gente entraria aqui. O segundo seria aqui, ó. Só que você entraria muito tarde já. Eu acho que você poderia pegar o movimento um pouco mais no início, certo? E com isso, eu tirar essa cruz. E com isso, a gente poderia novamente espelhar a nossa Fibo, certo? Eu tenho esse topo e eu tenho esse fundo, certo? Nossa entrada foi aqui ou aqui. Então vamos lá espelhar nossa Fibo. Primeiro alvo foi aqui, ele realizou um pullback nas médias aqui, ó, certo? Depois, segundo alvo e depois terceiro alvo, foi justamente aqui, certo? Então, como aqui é o terceiro alvo, deixa eu diminuir aqui, aqui, ó. Aqui é o nosso terceiro alvo. Nós realizamos duas entradas, uma aqui, ou se você quisesse esperar realmente a confirmação, aqui. O stop teria que ficar acima da média de 20. Geralmente o stop sempre fica acima da média de 20, o stop técnico. E o outro ficaria aqui. Então, há uma diferença também de stop, certo? E nós sairíamos justamente aqui, ó, nesse candle que tocou o terceiro alvo, certo? Então vamos ver quantos pontos seria em cada entrada. Nessa primeira entrada que a gente fez aqui, foi uma entrada que nos deu 1.460 pontos, certo? O outro, no 2 minutos, foi mais ou menos aqui. Seria uma entrada que nos deu um retorno de 906 pontos. Então, é sempre importante você fazer essa leitura de preço e de confluências para que você consiga entender o que o preço está dizendo para você, certo? Porque o que você está olhando para a tela
Quando você está olhando para a tela, quer dizer, você não pode ver o candle. Você tem que ver que o candle é resultado do preço, certo? É resultado de negociações entre compradores e vendedores. O preço é o que você deve observar. O candle é resultado dessa negociação, desse preço que está sendo trabalhado, certo? Então, você sempre vai observar isso. E, como eu havia falado, vou tirar essa cruz. O preço ele veio justamente no rompimento daquela linha de tendência, daquela segunda linha de tendência que a gente havia marcado no dia de ontem, certo? Poderia acontecer a seguinte situação. Vamos realizar uma seguinte hipótese aqui. O preço ele caiu de forma íngreme e fez um pequeno pullback de cuia e continuou caindo, certo? Você poderia pensar, eu vou vender, eu vou botar aqui até o máximo. Eu vou vender, eu poderia muito bem ter vendido aqui e só ter saído no final do mercado, que foi aqui. Certo? Só que não. Por que não? Porque o preço ele poderia muito bem realizar a reversão do movimento. Aí você iria perder todo esse movimento aqui de quase 2.000 pontos só porque você quis pegar todo o movimento. Você não tem bola de cristal para você saber que o preço vai até essa região aqui. Até aqui, você não sabe. Você precisa interpretar o que o mercado está dizendo para você naquele momento, certo? Por quê? Porque como a gente entrou praticamente a FIBO está aqui nesse topo e nesse fundo, certo? A gente poderia observar que o preço poderia muito bem vir até aqui no 7,5 e continuar caindo. Ou ele poderia tirar você, ele poderia vir até aqui, ó. Se ele viesse até aqui, até a região da linha de tendência, você teria sido tirado pelo stop. Ou seja, você devolveu e ainda saiu no prejuízo, certo? Então, quando ele chegou aqui, como foi um movimento muito íngreme, você precisa ter o seu gerenciamento de risco acima de tudo. Então você não vai devolver o que você ganhou. Coloque no bolso e espere a próxima entrada, certo? Você tem que fazer essa análise, certo? Risco e retorno. Gerenciamento de risco é o que é mais importante. Leitura de preço e gerenciamento de risco. Voltando para cá, para finalizarmos, vamos aqui para o input diário. Input diário. Como eu havia mostrado para vocês, aqui, ó. Essa linha de tendência foi rompida no início do movimento de alta. Nós temos 1, 2, 3. Como eu havia falado no dia de ontem, esse aqui no mini índice fechou positivo, mas no input diário ele está negativo. Então foi 1, 2, 3, 4 e meio que 5, né? Foram 5 dias de alta. Foi 3 dias consecutivos de alta, um dia de reajuste, pois ele tocou na região de macro e estava próximo de outra região de macro, certo? E aqui, aquele primeiro candle do dia que ele iniciou o dia, esse aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Esse primeiro candle aqui, ele tocou novamente aquela região cinza, certo? Esse primeiro candle aqui. Por isso que ele foi repelido. Então, a análise do macro sempre tem que estar em confluência com o micro. E isso fez com que o preço devolvesse tudo. E ele devolveu até onde? Ele devolveu justamente, exatamente até a linha de tendência. Certo? Então, o que pode acontecer amanhã?
Não sabemos, a gente tem que estudar e ler o que o preço irá nos falar amanhã. Ele pode subir, ele pode lateralizar, ele pode continuar e voltar para a região justamente dessa lateralização, certo? Essa lateralização aqui. Então, é pesos e medidas que você deve sempre analisar. Você sempre deve ler e interpretar o que o preço está falando para você no contexto do macro para o micro e no contexto que ele está apresentando para você diariamente, certo? Então é isso que eu trago para vocês hoje. É um conteúdo riquíssimo, um conteúdo que certamente seria pago em muitas mentorias. Eu agradeço a presença de vocês no dia de hoje. Foi um mercado muito bom, foi um mercado que trouxe movimentos de grande satisfação, porque movimentos esticados assim sempre dão bons resultados, certo? Se você pega no início, igual eu estou falando para vocês, vocês sempre pegam mais pontos ainda, certo? Então, estude leitura de preço, levem a sério o gerenciamento de risco acima de tudo, confiem sempre em Deus. E eu agradeço a presença de todos. O conteúdo que eu trago para vocês hoje é esse. Não se esqueçam de curtir, por favor, isso me ajuda demais. Curtam o vídeo. Não se esqueçam de comentar também, trazer comentário de vocês para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo do vídeo. É isso, um abraço e tchau!